A paz de Cristo, meus irmãos. Deus colocou uma palavra no meu coração. Vou estar passando para nós meditar nesta noite, né, meus irmãos? Glórias a Deus, de quarta-feira, né? Meus irmãos, deixa eu dar um recado antes que eu esqueça. Amanhã, quinta-feira, acaso eu não sei se eu vou conseguir gravar e postar vídeo amanhã, porque eu tenho consulta e a minha consulta é em outra cidade. Amém, meus irmãos? Então, o dia que tem consulta fica difícil para mim gravar, né? Para mim estar falando, ministrando a palavra do Senhor. Amém? Então, eu não sei qual vai ser o direcionamento de Deus, mas eu vou estar postando algo amanhã. Alguma palavra vai sair, amém, meus irmãos? Tudo conforme Deus quer, né? Não conforme a gente quer. Né? Então, Deus sabe de todas as coisas. Então, amanhã, meus irmãos, porque assim, eu não sou de colocar vídeos repetidos, né? Não que porque a palavra de Deus, ela se renova todo dia. Amém, meus irmãos? Mas tem muitas pessoas, meus irmãos, que não vê, né, o vídeo. Gosta da palavra ler, né, que diz que é fresquinha, né? Mas a palavra de Deus, meus irmãos, ela se renova todos os dias, né? Como já foi falado, eu posso pregar aqui a palavra do Senhor, ministrar a semana inteira um versículo só, que todas as vezes que eu for falar daquele versículo vai ser palavras diferentes, vai ser direcionamento diferente. Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, Deus é conosco. Amém? Deus, ele abençoa todos aqueles que andam certo nos caminhos dele. Amém? Deus, ele não adianta a gente mentir, não adianta a gente querer fazer algo escondido, que acha que ninguém está vendo, porque Deus, ele está em todo lugar, meus irmãos. Deus, ele escuta tudo, ele sabe de tudo, de cada um de nós nessa terra. Não adianta querer enganar o Senhor, porque não engana. Amém? E muitos estão dentro da igreja, né, meus irmãos? Muitos estão mentindo, muitos estão, né, mentindo para não perder a cadeira, né, de pastor. Muitos estão mentindo para não perder, né, a posição de obreiro, né? E Deus está vendo tudo, né? Que é o joio, né, meus irmãos? Esses são os joios. O que anda pela palavra, mas mente, erra, peca, né? Na presença de Deus, esse é o joio. Esse é o que os anjos, no final, né? Quando chegar o grande dia, vai ser ceifado, né? E jogado no fogo do inferno, né, meus irmãos? E Deus vai fazer isso? Vai, meus irmãos, vai fazer. Com todos aqueles que não obedecem à palavra dele, né? Infelizmente, muitos podem dizer, nossa, irmão, que palavra forte, mas é a pura realidade. Por que Deus vai fazer isso? Porque Deus, ele é santo, santo, santo. Amém? Ele não compactua com erros, com pecados. E muitos, meus irmãos, estão dentro da casa do Pai andando em desobediência. Fala a palavra de Deus, né? Fala a palavra de Deus, jejua, ora, como o trigo, mas é joio. Vive errando, vive pecando. Amém, meus irmãos? Quanto já foi descoberto, né? Quantos aí, pastores, pastoras, missionárias, né? Dentro da igreja, né? Padres, né, meus irmãos? Quantos já foi descoberto que Deus revelou, né? Então não adianta querer fazer nada encoberto na presença do Pai. Não adianta, porque mais dias ou menos dias vai ser revelado. Amém, meus irmãos? Se não, naquele grande dia, né? Que Deus vai buscar a sua igreja, né? E ai daqueles, né, meus irmãos, que
estão em desobediência, né? Achando que está salvo, porque tem muitos assim, muitos sendo enganados na casa de Deus, amém? Muitos estão sendo enganados com doutrinas de homens, muitos estão sendo enganados, meus irmãos. Por isso que Deus nos manda nós ler a palavra. Por isso que Deus manda nós sempre estar conectado com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Por quê? Para que nós não venhamos a ser enganados. Meus irmãos, tem muitos, Deus me revela aqui, que saiu do meio do erro, né? Veio para pastorear, mas em vez de ter uma transformação, né? Em vez de ter uma mudança na presença de Deus, né? Aproveitar a chance que Deus resgatou do mundo, não, só vestiu uma capa. Tá andando com a capa, meus irmãos. Falando da palavra de Deus, mandando lindas, né, mensagens do Pai, né? Mas é lobo. Não tem o verdadeiro amor de Deus, não se arrependeu verdadeiramente. É muitos, meus irmãos. Então vigia. Amém? Vigia com muitos que estão aí na internet e olha, carregam a multidão, hein? Carrega multidão, abre seu olho, cuidado, leia a palavra, tira um tempo para ler a palavra, para meditar na palavra, olhe bem as palavras que você está ouvindo da boca do servo do Senhor. Cuidado, meus irmãos. Meus irmãos, aquele chamado de Deus é o sal da terra. Não pode ser salgado e não pode ser sosso, tem que ter o seu limite certo, meus irmãos. Amém? Aquele que é chamado de Deus tem que carregar, amém, o amor e a misericórdia do Senhor Jesus. Tem que andar com o coração de Jesus Cristo. Cuidado, meus irmãos. Eu estava escutando aí esses dias, meus irmãos, um pastor, bom, está escrito lá, né? Pastor, né? Pregador da palavra, né? Aonde ele estava contando um comentário, né, meus irmãos, do que aconteceu na vida dele. Daí ele parou no meio do comentário e falou assim: eu sei que muitos vai colocar aqui na descrição desse vídeo, vão falar, mas eu não quero, eu quero que vocês se dane, eu quero que vocês se rale, né? Que vocês se exploda aqueles que vêm comentar coisa errada. Isso não procede de Deus, meus irmãos. Isso não tem Deus aí, não tem o verdadeiro amor, ele não conhece a Deus verdadeiramente. Amém, meus irmãos? Ah, mas é que eu sou crente, eu sou cristão, mas se vir eu meto fogo. Não, não é assim, meus irmãos. O verdadeiro cristão, ele perdoa. O verdadeiro cristão jamais vai falar para os outros sobre a sua opinião que se rale. Jamais. Então, vigia, meus irmãos, quem vocês estão ouvindo. Amém? Vigia. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a palavra é tão bonita, né? A pessoa sabe falar tão bem, né? Mas é joio. Mas é joio. Então abre seus olhos. Não seja joio. Seja na presença de Deus trigo. Amém? E a palavra de Deus para a nossa vida se encontra em Mateus capítulo 13, versículo 36 em diante. Amém? Mateus capítulo 3, versículo 36 em diante. Amém, meus irmãos? Glórias a Deus. Deus vai falar com você. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se
a ele os seus discípulos disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele respondeu: o que semeia é a boa semente é filho do homem. Amém, meus irmãos? O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. E os ceifeiros são os anjos do Senhor. Amém, meus irmãos? Por assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será com consumação do século. Mandará o Filho do Homem, os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, meus irmãos, aqui na palavra, Deus já está dizendo para você não se preocupar com o joio, porque ele já tem um destino certo. Amém? Você tem que cuidar de você. Amém? Você tem que cuidar de você, do que é você para Deus. Amém, meus irmãos? Não fique olhando para o joio, porque senão você perde o direcionamento de Deus. Você perde e sai fora da presença de Deus por causa do joio que estão espalhados pelo mundo, meus irmãos, dentro da casa de Deus. Amém, meus irmãos? Todas as igrejas, estou falando, todas as igrejas do mundo têm o trigo e tem o joio. Mas você que tem que saber, você que tem que saber o que você quer ser na presença de Deus, porque até nisso Deus é bom. Ele nos dá, né, como diz, ele nos dá o que nós decidir está decidido. Amém, meus irmãos? Ele nos dá ainda o caminho. Você quer ser o quê? O trigo ou você quer ser o joio? Se você quer ser o trigo, você tem que obedecer os mandamentos do Senhor, ouvir os seus direcionamentos, porque não adianta nada você obedecer a palavra e ir de encontro da vontade de Deus. Não adianta nada. Amém, meus irmãos? Para você ser trigo, você tem que andar certo na palavra do Senhor, andar certo com Deus, porque tudo ele vê, tudo ele sabe. Amém? Mas você precisa crer. Crer, confiar na palavra, crer em Deus. Porque o joio, meus irmãos, ele ora, ele busca, mas não crê em Deus. Ele não crê. Ele está ali para fazer bagunça, para tentar tirar a semente boa da terra. É isso que o joio quer, que está nas igrejas. Amém, meus irmãos? E tem muito joio, meus irmãos, que estão falando duras palavras, que diz que é a verdadeira palavra do Senhor. Não, meus irmãos. Cuidado, vigia. A verdadeira palavra do Senhor não machuca. A verdadeira palavra do Senhor é pura e verdadeira. Até na hora da exortação, até na hora de Deus nos repreender, meus irmãos, Deus fala manso conosco. Deus, ele já avisa nós. Ei, você anda certo comigo e será abençoado por toda a sua vida e até a sua geração, dos seus filhos, filhos dos seus filhos. Se você não andar certo com Deus, você vai ser amaldiçoado.
Então Deus vai permitir que aconteçam muitas coisas com você. Essa é a palavra do Evangelho, não existe outro. Amém, meus irmãos? Ou você é trigo e anda em obediência para você andar sendo abençoado por Deus nessa terra, ter a salvação eterna do Pai. Amém? Que você vai abençoar não só sua casa, mas Deus vai abençoar seus filhos, seus netos, seus filhos dos seus filhos. Amém, meus irmãos? Mas se você andar errado como o joio, que são sementes ruins, que anda em rebeldia com Deus, o que você vai ganhar de Deus? A maldição de Deus sobre a sua vida, sua casa, seus filhos. Você anda errado com Deus, seus filhos também vão andar errado, tanto com Deus como com você. Amém, meus irmãos? Aquele que anda certo nos caminhos de Deus, perseverando, né, andando certo, é trigo. E Deus vai abençoar. Deus vai abençoar, Deus, meus irmãos, ele já avisa nós que dias maus virão sobre a terra. Mas é para nós ter bom ânimo, porque ele estará conosco. Amém? Então, quem anda certo com Deus é trigo, não precisa temer mal algum. Mesmo que hoje você está na sua vida passando por tribulações, passando por problemas financeiros, por problemas na saúde, você não pode temer. Você tem que acreditar, porque você é trigo. Você está andando certo com Deus. E Deus, ele permite o problema, mas ele te livra dentro do problema, pela sua fé, pela sua perseverança. Agora o joio, meus irmãos, você pode ver que o joio não vai para frente. Ele só vive patinando, ele só vive tendo problemas porque anda em desobediência. São sementes ruins, são sementes do maligno, meus irmãos. Não vai, não tem as bênçãos de Deus. Pode até conquistar algo na terra, meus irmãos, mas não passa disso. Não tem salvação eterna, porque anda em desobediente, é semente ruim. Amém, meus irmãos? Deus está falando aqui. Você quer ser trigo? Ande certo, porque no final, meus irmãos, os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amém? Meus irmãos, duro vai ser. Amém? Por causa da rebeldia, por causa da teimosia, ir para o fogo do inferno não receber a salvação eterna. Esse é o problema de muitos que estão dentro da casa do Pai, que estão andando na palavra, mas sendo rebelde com os direcionamentos de Deus. E Deus fala todos os dias para nós, meus irmãos. A palavra do Senhor é inteira recheada, que se você andar certo, Deus vai te abençoar e vai te salvar. Se você andar certo com o caminho do Senhor, não parar de orar, não parar de perseverar, não, pela misericórdia de Deus, Deus salva até os seus. Amém? Meus irmãos, mas se nós andar errado na presença de Deus, Deus vai nos castigar. Aliás, Deus não castiga ninguém. Deus, ele só permite que o mal entre na nossa casa, porque nós estamos sendo rebeldes. Nós estamos sendo joio na presença do Pai. Amém? E quantos estão dentro da igreja passando por sufoco, por problema e achando que Deus está ali? Não, eu tenho que passar por dificuldade. Jesus Cristo sofreu na cruz, eu também tenho que sofrer. Não, não é assim não, meus irmãos. Jesus já fez o sacrifício por mim e por você. Amém? Nós só precisamos obedecer e ter fé. Amém, meus irmãos? Só passa por dificuldades longas, uma em cima da outra, com problemas e coisas. Se ou a pessoa tem um propósito de Deus, amém? Está andando certo e tem um propósito de Deus para a hora que Deus fazer o mover, atingir pessoas para resgatar para Jesus, ou a pessoa está sendo joio, errando, pecando, está desagradando o coração de Deus, achando que está indo para a salvação. Amém, meus irmãos?
Então, temos que ler a palavra, mas temos que meditar nela. Então, vigia, meus irmãos. Não seja joio dentro da casa do Pai, seja trigo, para que Deus recolha você para o seio de Abraão. Eu também, né, meus irmãos? Eu também quero a salvação. Esse é o intuito, né? Deus está na presença de Deus e guerreando para mim ganhar a salvação eterna. Amém, meus irmãos? E que seja o seu também. Porque as coisas terrenas, meus irmãos, se você parar para analisar, quem que não gosta de ser abençoado, né, meus irmãos? Quem que não gosta? Todo ser humano gosta, meus irmãos. E Deus abençoa financeiramente, espiritualmente. Deus abençoa, meus irmãos. Deus traz paz, mas temos que obedecer. Temos que ser trigo. Seguir a Jesus sendo trigo, obedecendo. Amém, meus irmãos? Deus quer levar você para a glória. Amém? Espero que você tenha entendido a palavra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, não vai pela multidão, vai atrás de Deus. Amém? Muitos dizem que a voz do povo é a voz de Deus, né? Mentira. Isso é mentira. Amém? Então, procure a Deus. Ande certo com Deus. Não queira andar certo com homens. Ande certo com o que Deus está te direcionando. O que Deus fala para você fazer. O que Deus toca no seu coração para você fazer. Amém? Tem muitos perdendo aí as bênçãos de Deus, meus irmãos. Por quê? Não dá ouvidos ao Espírito Santo e vai pelas palavras de homens. Cuidado, vigia na terra. Amém? Tem muitos falsos profetas, tem muitos enganadores que estão atrás só de like, fotinha. Cuidado, vigia. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família. Amém?